Ou a gente pede perdão a Deus e pede perdão à história, pede perdão a eles, ou a gente não é digno de viver. Eu queria fazer um parênteses que criou-se um debate aqui, e quando a Erundina faz esse fecho, ela retoma um debate, para mim, é fundamental. Quando eu falei da Nicarágua, problematizei a Venezuela, mas vejam, eu não citei Cuba, porque eu acho que tem um outro caráter ali, a Revolução Cubana, e uma outra dimensão, o tipo de radicalização que eles fazem com a democracia lá. E quando a Leondina fala de socialismo, eu acho, né, que ela também está se inspirando um pouco naquilo. Cuba não é uma autocracia. Eu já tive algumas vezes lá, participei de debates, vejo como eles constroem as decisões, o envolvimento popular é imenso, tem discussão de bairro a bairro para definir as coisas como são. A gente tem que aprender também que nem tudo é democracia liberal, que tem interferência de recursos econômicos, de muita grana, de poderosos, que interferem muito nas decisões. A China tem um processo também diferenciado. Tem problemas? Tem, mas não dá para dizer que não tem participação popular e envolvimento e que o partido é resultado desse processo todo. Desculpa interferir no dia, eu queria trazer, já que a gente caminhou para esse debate, e como a gente tem um chat muito ativo aqui, as pessoas gostam desse tipo de discussão. Não sei se esse é o teu entendimento, queria também... Sim, eu concordo inteiramente, né, que determinados modelos de governo ditos socialistas não são socialistas. A ditadura do proletariado não é socialismo. Socialismo é um outro modo de existir no mundo, é um outro modo de civilização humana, é um outro modo de conviver-se com o poder, de conquistar o poder não para si mesmo. O poder é delegado, o poder é autorizado, o poder é delegado mesmo. Então, aquele que se sente dono do poder e não consulta o cidadão, né, que é o soberano, numa plena democracia, não é democracia socialista ainda, porque estamos longe dela, mas já alcança, em algum sentido, o que é a radicalização da democracia, sabe? E a democracia só é democracia se ela passa pelo crivo do originário do poder e a compreensão que o eleitor, o cidadão, aquele que constrói a história, ele é o soberano. E no ordenamento jurídico, ordenamento normativo, ele adquire uma determinada estrutura, formato, mas, na essência, esse poder é o povo. É que é impossível decidir as questões de governar coletivamente com milhões de seres humanos, mas as células de poder que vão se formando no nível mais territorial que seja possível, ele amplia, né, a capacidade de formar o ser humano e de formar a civilização humana, a cultura política nesse coletivo humano, que é a nossa tarefa, Rovai. Nós não estamos aqui para, sabe, ser prefeito, ser não sei o quê. Não, nós estamos aqui para mudar o mundo. O tamanho da minha vontade, meu sonho grande, que me move, que me mantém viva apesar da idade, que me mantém animada apesar da tragédia que temos vivido, é pensar o futuro. E o futuro se exercita através do sonho, vai se construindo através do sonho, mas de um sonho tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe numa vida, não cabe numa geração, vai se reproduzindo ao longo da história humana. E é esse sonho, né, que vale a pena sonhar, porque ele nos mantém sempre ativos, sempre animados, sempre esperançosos, a esperança que nos move, que nos mobiliza, não que nos paralisa, nada que nos paralise. Mesmo os momentos mais difíceis, mais críticos, nós temos que acreditar na história, a história que passa pelas mãos humanas. Todos somos seres históricos,
mesmo aqueles que estão morrendo de fome, como os Yanomamis. Aquilo é um crime de lesa humanidade, Rovai. Ou a gente pede perdão a Deus e pede perdão à história, pede perdão a eles, ou a gente não é digno de viver. É algo realmente eu nunca vivi nessa minha idade, já tenho quase 90 anos. Eu nunca vivi, né, algo tão terrível, quer dizer, tão impossível da gente aceitar. Não é aceitar, é tolerar que exista, que tenha sido, existido. Nós vamos ficar com essa chaga o resto da vida. Uma nação rica, uma nação que é a 12ª economia do mundo. É o 3º produtor de alimentos e que distribui alimento para o país. Como é que se matam milhares de crianças? Desculpe. Não. Erundina, às vezes a gente... É tão bom ver pessoas como você, né, fazendo esse alerta, inclusive, para a gente, que a gente tem que sofrer a dor do outro. Imagina, quer dizer, quase 1.000 crianças morreram de fome. 570. Esqueléticas, 570 que se sabe, né? Talvez como um projeto, era um projeto dessa desgraça que estava aí. Era um projeto de exterminar essa comunidade, sabe, humana. Para quê? Para favorecer os que querem cada vez mais ouro, mais minério, mais destruição da natureza. Eu não sei como é que a gente vai viver depois dessa tragédia. Por mais que se tente diminuir as consequências dela, vai ser difícil a gente... Ver que a gente não fez muito, a gente não conseguiu fazer nada para impedir isso, né? Eu fiz um tweet, desculpa, Adri, eu vou te passar. Sim. Eu fiz um tweet esses dias dizendo assim, olha, eu me culpo ao mesmo tempo por não ter dado na fórum esse tipo de coisa, mas eu também não fui em nenhum momento, eu até olhei no e-mail, joguei a palavra Yanomami, não teve nenhuma ONG que mandou uma sugestão de pauta nesse sentido para mim, não teve nenhum jornalista que me provocou, então é uma culpa que eu vou carregar por não ter podido fazer nada por essas crianças, por esses adultos também, e ao mesmo tempo, como a gente ficou cego, porque eu não sei, Erundina, se alguém havia te dito que está acontecendo isso, eu não fui informado. Mas isso também Eles porque conseguiram a gente esconder, né, Adri? Porque conseguiu derrotar o Bolsonaro. Eu fico imaginando se o Lula não tivesse aí para participar dessa eleição e ganhar essa eleição, se o Bolsonaro tivesse ganhado essa eleição, talvez a tragédia tivesse sem saber. teria acontecido.